Vamos então dar continuidade ao nosso estudo da geometria espacial. A partir de hoje falaremos sobre cones. Bem, então primeiro vamos definir o que é um cone. O cone ele é um corpo redondo no qual a gente une a base circular a um vértice fora do plano dessa base. Então imaginemos aqui um plano. Nesse plano eu tomo aí a base circular e eu vou tomar um ponto fora dela. Está aí o ponto já fora desse plano e está aqui a base circular contida nesse plano. Eu vou pegar os pontos dessa base circular e vou unir a esse vértice A fora dessa base. Então nós temos aí a união. À medida que a gente vai fazendo a união dos pontos dessa base circular ao vértice A que está fora da base, o sólido geométrico que a gente obtém a partir dessa união, esse sólido que vocês estão vendo aí se formando aí na imagem, é o que a gente denomina então de cone. Bem, formado o cone, então o conjunto desses pontos é um corpo redondo e esse corpo redondo é o que eu chamo de cone. Abaixo a gente tem alguns objetos do nosso cotidiano que tem formato de cone. Por exemplo, o funil, nós todos conhecemos, tem um formato cônico. O cone, né, aquele cone utilizado como sinalização de rua, por exemplo, tem formato cônico, o próprio nome já sugere. A casquinha do sorvete, essa casquinha na verdade é um cone. E chapéu de aniversário de criança, por exemplo, tem formato cônico. Vamos lá. Os principais elementos do cone. Para a gente avaliar os principais elementos de um cone, consideremos esse cone representado aqui do lado. Bem, todo cone ele tem dois tipos de face. Quais são os dois tipos de face? A base de qualquer cone é um círculo, ok? Além da base, todo cone tem a face lateral, onde a face lateral é um corpo redondo, como a gente pode observar na imagem. Bem, a superfície total do cone, ou seja, o cone inteiro, ele é a união da sua superfície lateral com a da sua base. Aí nós vamos destacar esse segmento que vai desde a borda do círculo da base até o vértice O. Esse segmento ele é chamado de geratriz. Então a geratriz de um cone, representado pela letra G, nada mais é do que o segmento que une a borda do círculo da base ao vértice superior do cone. Vou destacar também aqui essa distância entre o plano da base do cone e o vértice O. Essa distância entre o vértice do cone e o plano da sua base é o que a gente chama de altura do cone e é representado pela letra H. Vamos falar então, definir o que é um cone reto e um cone oblíquo. Um cone ele também pode ser classificado pelo local onde a sua altura fura o círculo da base. Dessa forma então nós vamos ter o cone reto, é aquele onde a altura é essa traçada pelo vértice do cone, essa altura ela vai furar o círculo da base em seu centro. Por outro lado, o cone oblíquo é aquele onde a altura que vai passar pelo vértice dele, pelo vértice do cone, ela vai furar o círculo da base fora do seu centro, em outro ponto. Traduzindo aí para um bom português, a gente pode dizer que um cone reto é aquele que fica perfeitamente em pé e um cone oblíquo é aquele cone que vai ficar inclinado. Bem, nos cones retos, a geratriz, a altura e o raio da base, elas sempre vão formar um triângulo retângulo e nesse triângulo retângulo a hipotenusa dele vai ser a geratriz, certo? Então esse é um detalhe importante que a gente vai fazer exemplos onde é muito útil saber que num cone reto, geratriz, altura e raio da base formam um triângulo retângulo. Bem, vamos lá então imaginar aqui, observar através de uma imagem o que é um cone reto e um cone oblíquo. Então aqui você tem esse, é um cone reto, pode perceber que ele fica perfeitamente em pé. Se eu traçar aí a sua altura passando pelo vértice O, essa altura vai furar o círculo da base exatamente no seu centro. E aqui do lado nós temos um cone oblíquo. Observe que o cone oblíquo ele fica inclinado e se você pegar uma altura passando aí pelo vértice O, essa altura ela não vai furar a base no seu centro, ela vai furar a base no ponto fora do seu centro. Bem, aí aquilo que eu falei agora há pouco, em todo cone reto é possível você montar um triângulo retângulo
onde os lados desse triângulo retângulo são a hipotenusa é a geratriz e os catetos são a altura do triângulo, a altura do cone, na verdade, falei trocado aqui, e o raio da base desse cone. Então, se nós temos um triângulo retângulo, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. E se nesse triângulo retângulo a geratriz vai ser a hipotenusa, então com isso a gente deduz uma expressão muito importante para o estudo dos cones, que é essa aqui. Em todo cone reto, nós temos que a geratriz ao quadrado é igual à altura ao quadrado mais o raio da base ao quadrado. Memorizem essa expressão e se lembrem de que ela só pode ser utilizada quando se tratar de um cone reto. Cones oblíquos, nele não é verdadeira essa expressão que a gente destacou agora anteriormente. Bem, vamos definir o que é um cone equilátero. O que eu defino como cone equilátero é aquele cone que, quando você secciona ele por um plano perpendicular à sua base, passando pelo vértice e passando pelo diâmetro da base, essa secção ela vai gerar um triângulo equilátero. Aí você diz, eu não entendi nada, pois vamos desenhar então. Imaginemos aqui um triângulo, ou imaginemos aqui um cone, né? Esse cone ele tem vértice no ponto O. Agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar e vamos cortar, seccionar quer dizer cortar, vamos cortar esse cone de tal maneira que o corte passe pelo vértice O e passe exatamente pelo centro da base circular, de maneira a cortar a base circular através do seu diâmetro. Então vamos lá fazer o nosso corte, certo? Feito o corte, observemos que esse corte ele vai formar um triângulo. E esse triângulo ele é equilátero. Então isso é um cone equilátero. O que é um cone equilátero? É aquele cone que quando você faz um corte de cima para baixo, né, perpendicular à base, esse corte passando pelo vértice do cone e pelo diâmetro da base, o corte vai formar um triângulo equilátero. Por isso que o cone é chamado de cone equilátero, exatamente porque o triângulo que vai ser formado é um triângulo equilátero. Bem, algumas relações dá para a gente depreender a partir de um cone equilátero. Você pode perceber que aqui se trata da altura do cone, aqui nós temos a geratriz dele, e aqui nós temos o diâmetro da sua base. Lembrando que o diâmetro é 2 vezes o raio. Primeira coisa que a gente pode perceber, como esse triângulo ele é equilátero, então os lados são todos iguais. Se os lados são todos iguais, olha que expressão importante a gente observa no cone equilátero. Em todo cone equilátero, a geratriz é 2 vezes o raio, por causa da igualdade dos lados do triângulo equilátero formado. Bem, mas tem outra relação também muito útil. Quando nós temos um cone equilátero, na verdade a altura do cone ela vai coincidir com a altura do triângulo equilátero. E vocês sabem que a altura de um triângulo equilátero é lado raiz de 3 sobre 2. Beleza, mas observem que o lado da base desse triângulo equilátero é 2R. Então ficaria 2R raiz de 3 sobre 2. Quando eu cortar os dois, olha que relação importante. Em todo cone equilátero, a altura do cone ela vai ser o raio da base multiplicado pela raiz de 3. Lembrando, essas duas relações elas só valem para cones equiláteros. Então, em todo cone equilátero, a geratriz é 2 vezes o raio da base e a altura do cone é o raio multiplicado pela raiz quadrada de 3. Bem, vamos agora então ver como é que se calcula as áreas e o volume de cones. Para isso, então, vamos considerar o cone reto a seguir. Está aqui o cone reto. Bem, esse cone reto, você pode perceber que ele tem geratriz G, altura H e raio da base R. Bem, a sua planificação é essa que se encontra aqui ao lado. Observemos que a planificação de um cone vai gerar um círculo. Esse círculo é exatamente a planificação da sua base e vai gerar um setor circular. Esse setor circular é a planificação da sua lateral. A planificação da lateral de um cone gera um setor circular. Bem, nós temos então um círculo onde o raio dele é R, onde R é o raio da base, né? E nós temos então um setor circular, e aí um detalhe importante para a gente observar, vejam que o raio do setor circular é a geratriz do cone. E o comprimento desse setor circular é 2π vezes o raio.
Aí vocês dizem, onde é que apareceu 2π vezes o raio? Se liguem, para a gente montar esse cone, você vai ter que pegar a borda desse setor circular e colar ela, envolver com ela a sua base circular. Então, se você vai pegar ela e colar na base circular, o comprimento da borda do setor circular tem que ser o comprimento da base. E o comprimento da base é 2π vezes o raio. Portanto, então, o comprimento da borda do setor circular, que representa a planificação da lateral de um cone, é 2π vezes o raio. Bem, para que nós fizemos isso? Para que a gente possa, a partir daí, pensar como é que fica, principalmente, as áreas de um cone. Primeiro, vamos lá, a mais fácil. A área da base é π vezes o raio ao quadrado. Óbvio. Por que óbvio? Porque a base é um círculo e a área do círculo é πr ao quadrado. Agora, um detalhe importante. A área lateral de um cone é π vezes o raio vezes a geratriz. Dá para você chegar... Eu não vou demonstrar como é que se chega nessa fórmula, não. Mas dá para você chegar nela de maneira bem simples por regra de 3. É só você montar uma regra de 3 entre o comprimento que nós teríamos para esse setor circular da lateral. Se ele desse, por exemplo, a volta completa, que seria um comprimento de 2π vezes a geratriz dele, eu monto uma relação, monto uma proporção entre o comprimento do setor circular, se desse a volta completa, que eu já falei que é 2π vezes a geratriz, e a sua área, que seria π vezes a geratriz ao quadrado. Monto uma proporção para o comprimento do setor circular da forma como ele está, que o comprimento dele é 2π vezes o raio, como a gente pode ver, e a área dele, que é o que eu quero calcular. Na hora que você monta essa proporção, você cancela alguns termos e você chega nessa fórmula de que a área lateral é π vezes o raio vezes a geratriz. Ou seja, a área lateral de um cone, ela depende do raio da base, depende da geratriz desse cone. Bem, a área total, logicamente, é a área da base mais a área lateral. O cone só tem uma base, então pega a área da base mais a área lateral. E aí, a partir daqui, dá para a gente deduzir melhor essa fórmula. Porque, por exemplo, a área da base é πr ao quadrado e a área lateral é π vezes o raio vezes a geratriz. Se eu colocar π vezes o raio em evidência, então nós temos que a área total ela será π vezes o raio, que multiplica entre parênteses o raio mais a geratriz. Então você tem uma fórmula que lhe dá direto a área total, sem precisar você calcular a área da base e a área lateral. Se você tiver a área da base e a área lateral, some as duas que você tem a área total. Mas se você não tiver essas áreas, é só lembrar que a área total é π vezes o raio, que multiplica entre parênteses o raio mais a geratriz. Continuando então, o volume de um cone é 1/3 do volume de uma pirâmide, por exemplo. Uma pirâmide com as mesmas dimensões. Uma pirâmide inscrita, vamos dizer assim. Desse modo, então, o volume do cone é a área da base vezes a altura sobre 3. Beleza, mas você sabe que a área da base é π vezes o raio ao quadrado. Então você pode calcular de maneira bem rápida o volume de um cone como sendo π vezes o raio ao quadrado vezes a altura sobre 3. Ou seja, o volume do cone ele depende do raio da base e depende da altura desse mesmo cone. Bem, trago agora uma sequência de exemplos para nós podermos treinar esse assunto. O primeiro, um cone reto possui raio de 3 centímetros e a altura de 4 centímetros. Determine na letra A a sua área da base. Bem simples, né? Como a base do cone é um círculo, a área da base é πr ao quadrado. Como o raio é 3, π vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, então a área da base, 9π centímetros quadrados. A letra B pede a área lateral. Vamos lembrar que a área lateral é π vezes o raio vezes a geratriz. E nós ainda não temos a medida da geratriz. Mas vamos nos lembrar de que eu estou num cone reto. Então nós sabemos como é que se calcula a geratriz em todo cone reto. A gente viu que em todo cone reto, a geratriz ao quadrado é a altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. É essa a utilidade daquela fórmula a que eu havia me referido. Você pode agora, com aquela fórmula, encontrar a geratriz desse cone. Então a geratriz ao quadrado é a altura, que é 4 ao quadrado, mais o raio da base, que é 3 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, 3 ao quadrado é 9, soma vai dar 25, então a geratriz é a raiz de 25, que é 5. Bem,
Se a geratriz desse cone é 5, então agora eu posso calcular a sua área lateral, que é π vezes o raio vezes a geratriz. Isso vai ficar π vezes o raio, que é 3, vezes a geratriz, que é 5. Ou seja, a área lateral desse cone, 15π centímetros quadrados. A letra C, a sua área total. Como nós já temos a área da base e a área lateral, era só a gente somar. Daria para achar tranquilamente. Mas eu vou fazer não somando, eu vou fazer por aquela fórmula alternativa que nós temos. A área total de um cone é π vezes o raio, que multiplica entre parênteses o raio mais a geratriz. Então vai ficar π vezes o raio, que é 3, que multiplica 3 mais 5. 3 mais 5 dá 8. 8 multiplicado pelo 3 dá 24. Então a área total desse cone, 24π centímetros quadrados. Por último, a letra D, eu quero o volume desse cone. Bem, vamos lembrar que o volume do cone, ele é π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura sobre 3. Então vai ficar π vezes o raio, que é 3 ao quadrado, vezes a altura, que é 4, sobre 3. Resolva, 3 ao quadrado é 9, 9 vezes 4 dá 36, 36 dividido para 3 dá 12π centímetros cúbicos. Então está aí feita o primeiro exemplo. Segundo exemplo, o raio da base de um cone equilátero mede 4 centímetros. Determine, na letra A, a área da base. Show, né? Se nós temos que o raio da base é de 4 centímetros, então a área da base é π vezes o raio ao quadrado. Então vai ficar π vezes 4 ao quadrado, ou seja, a área da base, 16π centímetros quadrados. A letra B, eu quero a área lateral. Vamos lembrar que para eu fazer a área lateral, eu tenho que saber quanto é a geratriz. E aqui é bem simples. Como nós estamos num cone equilátero, né? Num cone equilátero, se lembrem daquela relação que eu falei. Em todo cone equilátero, nós sabemos que a geratriz é o dobro do raio. Então, se o raio é 4, a geratriz então é 8. E aí você tem que a área lateral é π vezes o raio vezes a geratriz. Isso vai ficar π vezes 4 vezes 8, ou seja, a área lateral, 32π centímetros quadrados. Continuando então, a letra C, eu quero a área total. A área total de um cone, nós sabemos que é π vezes o raio, que multiplica o raio mais a geratriz. Então a área total vai ficar π vezes o raio, que é 4, que multiplica 4 mais 8. 8 é a geratriz. 4 mais 8 dá 12. 12 vezes 4 dá 48. Portanto, a área total desse cone, 48π centímetros quadrados. A letra D, para a gente não perder o costume, o volume desse cone. Lembremos que o volume de um cone vai precisar da sua altura, né? E que nós ainda não calculamos a altura. Mas também vamos lembrar que, como se trata de um cone equilátero, é aquela outra relação show que eu falei para vocês. Em todo cone equilátero, nós temos que a altura é o raio multiplicado pela raiz quadrada de 3. Como aí nós sabemos que o raio é 4, então a altura desse cone é 4 raiz de 3. Sabendo a altura, pega então a fórmula do volume. A fórmula do volume é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura sobre 3. Então vai ficar π vezes o raio, que é 4 ao quadrado, vezes a altura, que é 4 raiz de 3, dividido para 3. 4 ao quadrado dá 16. 16 vezes 4 dá 64. Então nós temos que o volume desse cone, 64 raiz de 3 sobre 3 π centímetros cúbicos. Terceiro exemplo. Uma casca de sorvete tem a forma de um cone, com raio da base 4 e altura 10, isso em centímetros. Qual o volume dessa casca? Bem, como nós queremos apenas o volume, eu sei que o volume aí de um cone, é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura sobre 3. Então vai ficar π vezes 4 ao quadrado vezes a altura, que é 10, sobre 3. 4 ao quadrado dá 16. 16 vezes 10 dá 160. Então nós achamos que o volume 160π sobre 3. Só que aí tem um detalhe. Eu estou numa questão contextualizada. Então para nós 160π sobre 3 não quer dizer nada. O que eu faço então? Troco o π por aproximadamente 3,14 para a gente achar um significado melhor para essa nossa expressão. Então 160 multiplicado por 3,14 sobre 3. Quando a gente fizer o produto e dividir para 3,
nós temos então um volume de 167,46 centímetros cúbicos. E aí, claro, né? Como cada centímetro cúbico equivale a 1 ml, nós temos um volume de 167,46 mililitros, como volume dessa casquinha de sorvete. Quarta questão. Calcule a área total de um cone reto, cuja superfície lateral foi construída a partir de um setor circular de raio 6 centímetros e ângulo central de 60 graus. Você pode ver que esse exemplo ele é bem diferente do que nós trabalhamos até agora. Porque eu quero a área total ela depende do raio da base e depende da geratriz do cone, e nós não temos essas medidas. Na verdade, nós só temos que a área lateral desse setor circular, desse cone, na verdade, ela é um setor circular, e esse setor circular tem raio 6 e ângulo central de 60 graus. Nós vamos ter então que descobrir as demais medidas, né? Então, pelo que a gente viu, o raio do setor circular vai formar a lateral do cone. Esse raio do setor circular que forma a lateral do cone, ele é a geratriz do cone. Então, com isso, a gente tem pelo menos a geratriz do cone, que é de 6 centímetros. Bem, se a geratriz do cone é 6, eu vou precisar então calcular o raio da base. Aí o que você faz? Você dá aquela disfarçada e lembra que eu não tenho o raio da base para eu poder calcular a área lateral por ele. Mas eu sei que ele é um setor circular. E eu sei calcular a área de setor circular, certo? Então eu vou calcular a área lateral pela fórmula da área do setor circular. Quando eu souber a área lateral, eu descubro o raio. Tranquilo de se fazer. E aí você diz, como é que a gente faz a área do setor circular? Tá aí a fórmula. A área de qualquer setor circular, π vezes o raio ao quadrado, vezes o ângulo central, que eu chamo de alfa, sobre 360 graus. Com isso, então, a área lateral vai ficar π vezes o raio do setor circular, é a geratriz do cone, que é 6 ao quadrado. O ângulo alfa é de 60 graus, está lá no enunciado, sobre 360. 6 ao quadrado é 36, e eu simplifiquei o 60 e o 360 graus por 60 graus. Ficou 1 sobre 6. Agora eu pego aí 36 vezes 1 dá 36, dividido para 6 dá 6. Ou seja, a área lateral desse cone é de 6π centímetros quadrados. Para que eu calculei essa área lateral se a questão pede a área total? Porque nós sabemos que tem uma outra fórmula para calcular a área lateral. A área lateral ela é π vezes o raio vezes a geratriz. Então, se eu já sei a área lateral, dá para a gente descobrir agora quanto é o raio. Vamos lá, a área lateral é 6π, isso é igual a π vezes o raio, vezes a geratriz, que eu já sei que é 6. Pego o 6π que está multiplicando o raio e passa dividindo. Então o raio é 6π dividido para 6π, ou seja, o raio é de 1 centímetro. Bingo, né? Porque, como eu tenho a geratriz do cone e eu tenho o raio da sua base, eu posso finalmente calcular a área total desse cone. A área total, π vezes o raio, que multiplica entre parênteses o raio mais a geratriz. Então a área total vai ficar π vezes 1, que multiplica 1 mais 6, que é o valor da geratriz. Ou seja, a área total é π vezes 1 vezes 7. Portanto, a área total desse cone é de 7π centímetros quadrados. E com isso, então, a gente finaliza o nosso quarto exemplo. O quinto exemplo, questão do Enem 2010. Um arquiteto está fazendo um projeto de iluminação de ambiente e necessita saber a altura que deverá instalar a luminária ilustrada na figura. Sabendo que a luminária deverá iluminar uma área circular de 28,26 metros quadrados e considerando o π igual a 3,14, a altura H será igual a quanto? E aí você pode observar na imagem, você vai ter então que se trata de um cone reto de geratriz 5. Uma informação extra você pode tirar da imagem. Vamos lá então. A luminária ela vai iluminar o círculo da base do cone. Então, na verdade, como a área iluminada é de 28,26 metros quadrados, na verdade eu tenho que a área da base desse cone é de 28,26 metros quadrados. Com isso, então, dá para a gente descobrir qual é o raio da base desse cone. Já que a área da base é πr ao quadrado, então vai ficar 28,26 é igual ao π, que é 3,14, vezes o raio ao quadrado. Quando eu passar o 3,14 dividindo, 28,26 dividido para 3,14, isso aí vai dar 9.
Então o raio é a raiz quadrada de 9, que é 3. Bem, então nós temos um cone onde o raio da base é 3. O que a questão está perguntando quanto é a altura dele, sabendo que a sua geratriz é 5. Pega então aquela relação entre a geratriz, a altura e o raio de um cone reto. A gente já sabe que a geratriz ao quadrado é a altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. Então 5 ao quadrado é h ao quadrado mais 3 ao quadrado. 5 ao quadrado dá 25, isso é h ao quadrado mais 9. Passo o 9 para o outro lado subtraindo, então a altura ao quadrado é 25 menos 9, que dá 16. Portanto, a altura é a raiz quadrada de 16, que é 4. Isso quer dizer então que a luminária deve ser colocada a uma altura de 4 metros, e com isso a resposta correta é a letra B. Continuando então, sexto exemplo, questãozinha básica, muito básica do Enem 2011. A figura seguinte mostra um modelo de sombrinha muito usado em países orientais. Esta figura é a representação de uma superfície de revolução, chamada de quê? Isso aí é uma pirâmide, uma semisfera, é um cilindro, é um tronco de cone, ou isso aí é um cone? Bem, como eu disse, é uma questão muito simples, muito besta, inclusive, que já caiu no Enem. Como a gente pode perceber, a sombrinha ela tem um formato de um cone, né? De forma, então, que a resposta correta é a letra E. Dessa forma, então, a gente finaliza aí a explicação sobre cone, e eu vou continuar o assunto agora, passando uma atividade para que a gente possa treinar sobre o que a gente trabalhou nessa explicação da aula de hoje.